Salve, salve, rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo, mais um giro de notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras, que a cada dia se aproxima de voltar a campo. Vamos falar hoje sobre o provável time que vai entrar em campo amanhã contra o Internacional no Allianz Parque. Tem novidades sobre Abel Ferreira, informações sobre a renovação ou não do contrato do técnico do Palmeiras. Tem informação também sobre arbitragem, hein, rapaziada? Vamos ficar de olho, porque olha, só no Brasil para acontecer esse tipo de pataquada. Assim, quando eu li essa notícia, eu não acreditei e vou trazer essa indignação aqui para vocês, pra gente comentar, e quero saber a opinião de vocês aí nos comentários sobre essa questão de arbitragem, que é, ó, Palmeiras, bom ficar de olho, tá? Bom ficar de olho em quem estará, principalmente à frente do árbitro de vídeo nessa partida decisiva no Campeonato Brasileiro contra o Internacional, que pode marcar a estreia de Andreas Pereira com a camisa do Palmeiras. Será que ele vai jogar? Será que começa como titular? Não sabemos. Vamos falar sobre isso aqui, mas antes, claro, pedir para vocês deixarem o dedão aí, ó. Já clica, entrou no vídeo, pô, já deixa o dedo no like aí, já dá aquele like maroto para fortalecer o conteúdo aqui, sempre mendigando likes para vocês. Por favor, deixem o like aí, ajuda demais no engajamento do conteúdo, vocês não têm ideia, assim como o hypar também. Se aparecer para você aí no seu celular, aperta o hypar, que ajuda a espalhar o conteúdo, a chegar em mais palmeirenses, consequentemente mais inscritos aqui pro canal. Estamos rumo aos 10 mil inscritos em 3 meses de canal. Tô muito feliz pela ajuda de vocês aí, pelos comentários positivos, os negativos também, aqueles construtivos, os odiosos eu simplesmente bloqueio e não quero saber desse tipo de gente aqui. Demorou? Aqui é um lugar de paz, democracia e Palmeiras. É isso. Tudo junto, no mesmo balaio. Demorou? Então vamos lá, rapaziada. Começando o giro de notícias, sem mais delongas. Já vamos direto para informações quentíssimas sobre a permanência de Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Está uma novela danada, uma baita novela aí. Ah, o Abel fica, o Abel não fica. Papo chatíssimo, né? O Abel foi para Portugal ver a filha foi se matricular na faculdade, foi ver os pais e blá 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 e tal, etc. Mas e aí, o Abel fica ou não fica? Cara, o Abel vai ficar no Palmeiras, tá? O Abel vai permanecer no Palmeiras, porém, não igual Leila Pereira queria. Há um forte indício de que Abel Ferreira ficará no Palmeiras até o final de 2026. Não como a presidente gostaria, até o fim de 2027, quando termina o seu segundo mandato como presidente do Palmeiras. O Gustavo Soler, grande Gustavo Soler, lá do canal Tá Lá Dentro, da Rádio Transamérica, grande Soler, falou hoje lá no TLD, junto com o Fi, sobre a permanência do técnico Abel Ferreira, inclusive o canal dos caras muito legal também. Então, vamos conferir aqui a informação do grande Soler. O objetivo da direção é ter o Abel até o final de 2027. E aí essa pessoa diz, cara, a gente sabe que vai ter oscilação, terão momentos que a torcida não vai ficar 100% satisfeito, mas ele é o melhor treinador em atividade no país. Ele é o melhor. Pro projeto que a gente quer, ele é o cara. Isso foi dito por essa pessoa lá dentro do Palmeiras. E aí, essa pessoa depois falou, mas a gente também vai ano a ano. E é isso que é importante a gente levantar. Porque quando essa pessoa diz, a gente também vai ano a ano, pode ser que a renovação não saia inicialmente até 2027. Que seja uma renovação. Eu acho isso legal, tá? Eu acho isso legal. Já falei aqui que antes do Mundial não renovaria o contrato do Abel. E depois do Mundial eu teria um pouco de calma também, porque afinal de contas o clube passava por um momento de reformulação. Chegaram aí 12 reforços, é um time praticamente novo. Porém, todos esses jogadores que chegaram e os que saíram também passaram pelo crivo do Abel Ferreira. Ou seja, não faz tanto sentido o Abel sair do projeto agora. O Abel deixar o Palmeiras, afinal de contas, ele pediu o Paulinho, a presidente trouxe. Ele pediu o Andreas Pereira, a presidente trouxe. Ele pediu o Vitor Roque, a presidente trouxe. Ele pediu outros jogadores, todos esses jogadores chegaram. Não faz sentido o Abel sair nesse momento. Como também não faz sentido
alongar esse contrato até o fim de 27, por exemplo, diante dos últimos acontecimentos. Pressão da torcida no estádio, mandando o técnico para aquele lugar. Isso, segundo pessoas bem próximas ao Abel, pegou muito mal. Ele sentiu demais. O que eu acho errado, tá? Mas cada um sente como quer. Eu acho errado. E eu acho justificável até aquele comportamento da torcida naquele momento. Você tem que contextualizar tudo. O Palmeiras estava tomando 2-0 do seu maior rival em casa, sendo eliminado de novo da Copa do Brasil em casa e perdendo mais uma eliminatória para o seu maior rival, o Corinthians. Então, a torcida tinha e tem sempre o direito de protestar quando achar que deve protestar. Claro, protesto pacífico, mesmo que seja xingando. Afinal de contas, não dá pra gritar: "Ei, Abel, seu bobão", né? Desculpa, gente, vamos falar sobre realidade aqui. E o técnico ficou sentido por conta disso. Ah, mas não me valoriza. Ele até deu umas alfinetadas que eu acho desnecessárias, mas ele tem esse direito na coletiva. Ele já deu algumas declarações também, digamos assim, alfinetando a torcida do Palmeiras, comparando a torcida do Palmeiras com o Botafogo, querendo ensinar o torcedor do Palmeiras a torcer, enfim, aquelas baboseiras que a gente sabe que o Abel fala. Mas eu acho interessante essa questão que o Soler traz aqui também sobre não alongar. Isso é um posicionamento do clube. O Palmeiras, como clube, instituição, já avalia de, vamos até 2026, né? Melhor. Vamos até 2026, a gente vê como vai ser, e aí a gente prolonga até 27 ou não. Vamos ver aqui, vamos continuar ouvindo o Soler. Renovação inicialmente para 2026, com a possibilidade de permanência para 2027. E aí a gente volta naquela entrevista coletiva que o Abel fala que a renovação dele está pronta, só falta assinar, como a própria Leila Pereira já disse publicamente, só falta assinar, mas que ele quer uma cláusula no seu contrato. Se ele não for campeão, ele pode ir embora. Então, não seria uma cláusula para 2025, renovei para 26, mas não ganhei nada, vou embora no final de 25. Mas uma cláusula desse, se não ganhar nada em 26, não fica para 27. Se ganhar em 26, renova automático para 27. Então existe muita confiança, existe praticamente uma certeza dentro do Palmeiras desta renovação, mas talvez não para 2027, e sim para 2026. E aí é uma confirmação de uma informação que a gente trouxe antes mesmo, né, Fih, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né, sobre essa possibilidade de o Abel, se for renovar, não será até 27, como deseja a direção, mas até 2026. Mas fato é, a renovação dele, se fosse para brincar, né, tal qual na KTO. Aí o Soler falando sobre a questão da renovação do contrato do Abel. De fato, Abel Ferreira vai ficar no Palmeiras e é praticamente certo. É praticamente certo. Só uma hecatombe contra o River Plate, por exemplo, poderia tirar o Abel do Palmeiras hoje e o fizesse, enfim, a entregar o cargo, a desistir, sei lá, o Palmeiras toma 5 do River lá no Monumental de Nunes e perde aqui no Allianz Parque, uma coisa assim, um cenário drástico de uma tragédia que eu imagino que não vai acontecer, e pelo contrário, acho que o Palmeiras tem boas chances de se classificar contra a equipe argentina e é assim que vamos torcer. Mas de fato é isso. Abel Ferreira deve renovar com o Palmeiras até 2026 e a renovação deve ser anunciada aí no mais tardar depois do confronto contra o River Plate. Segundo uma informação que eu tive, a diretoria do Palmeiras está esperando, sabe, uma guinada positiva de resultados, sei lá, uma classificação contra o River, aquela coisa, sabe, que você tem um pano de fundo, uma justificativa por trás para poder anunciar essa renovação. Eu imagino que a diretoria do Palmeiras, segundo também essa informação que eu tive, está esperando aí o momento certo, entre aspas, para anunciar a renovação do Abel Ferreira. E aí quero saber de vocês, o que vocês acham dessa renovação? Acham justo, inteligente por parte da diretoria colocar esse prazo até o fim de 26 e não até 27? De poder ir avaliando o mercado e poder avaliando melhor o trabalho do próprio Abel e tudo mais? Comentem aí que eu quero saber, beleza? E vamos falar sobre o time, rapaziada. O Palmeiras hoje treinou no Allianz Parque, hein? Treinou no Allianz Parque, no gramado sintético, gramado que inclusive vem recebendo muitas críticas. O Palmeiras já se planeja para, no começo do ano que vem, trocar o piso, trocar o material. É um gramado que eu confesso, acho feio. E já fiz o Avante Tour lá, enfim, conheci as instalações do Allianz.
Fui no gramado e tudo mais, chutei bola lá e tal. Isolei uma bola, né? Joguei na arquibancada do Gol Sul e a outra eu chutei na trave. E, cara, esse gramado do Allianz é muito ruim, cara. É muito ruim. O Palmeiras tem que trocar urgentemente esse piso. Eu sei que pela quantidade de shows que o Allianz recebe e tudo mais, mas assim, os próprios jogadores já reclamaram sobre a qualidade do gramado do Allianz Parque e hoje foram até lá justamente para reconhecer o piso, porque faz tempo que o Palmeiras não joga lá. A última partida foi contra o Sport, se eu não me engano. E os jogadores treinaram no Allianz Parque já para se ambientar sobre o piso que enfrentarão aí contra o Internacional, justamente o Andreas Pereira também. Há expectativa sobre a estreia do Andreas, mas segundo o nosso palestra aqui, o Andreas Pereira deve começar no banco de reservas. Provável escalação do Palmeiras: o Everton, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Maurício, Vitor Roque e Flaco Lopes. Esse deve ser o melhor do Palmeiras para enfrentar o Internacional. E eu discordo, tá? O Andreas Pereira, por mais que a última partida dele tenha sido em maio, ele fez a pré-temporada com o Fulham, chegou ontem, na verdade, oficialmente, né, se apresentando e tudo mais, e falou que está em forma, que se preparou na pré-temporada, foi para a seleção brasileira, treinou. Assim, a única questão talvez seja o ritmo de jogo. E até pensando na quarta-feira contra o River Plate, que ele aí sim tem que ser titular no Monumental de Núñez. Um jogador que acredito que não vai sentir a pressão, um jogador experiente, com rodagem europeia e tudo mais. Não imagino o Andreas sentindo a pressão no Monumental de Núñez, mas esse é o fato. Andreas Pereira deve começar no banco de reservas contra o Internacional. Lucas Evangelista deve ser o titular. Eu acho um erro, gostaria muito de ver o Andreas já estreando, já pegando esse ritmo, já entrando no time. Afinal de contas, como diz um grande amigo meu, jogador bom chega e joga, tá? Jogador bom chega e joga. Mas, enfim, temos aí os critérios da comissão técnica e tudo mais que estão, né, trabalhando com o jogador, então sabem mais do que eu nesse sentido para escalar o melhor do Palmeiras. Mas Andreas Pereira deve começar no banco de reservas contra o Inter. E uma outra notícia, rapaziada, pra gente encerrar esse giro de notícias hoje mais curto, sobre o VAR de Palmeiras e Inter. VAR polêmico do jogo do Corinthians e do Atlético Paranaense. Não sei se vocês chegaram a ver o que aconteceu em Itaquera, a atrocidade que aconteceu em Itaquera. O árbitro de vídeo que chegou a falar, como diz aqui o nosso palestra, em sentimento para opinar sobre um lance de um possível pênalti para o Atlético Paranaense. Ele virou para o árbitro, Davi Lacerda, e falou: eu tenho o sentimento de que tocou na mão. E o Davi, ouvindo, caminhando em direção à cabine do VAR, falou: a gente não analisa sentimento, a gente analisa imagem. Cara, só por essa frase, a gente até falou sobre isso lá no Futeboteco ontem, mas só por essa frase, esse senhor que esteve à frente do VAR lá em Itaquera, ele não deveria mais operar o VAR. Mas como prêmio, ele é escalado para partida de um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras. Assim, é inacreditável. Nosso palestra repercutiu aqui e trouxe sobre a polêmica, né? E disse aqui: a CBF definiu a escala de arbitragem para Palmeiras e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O responsável pelo VAR será Diego Pombo Lopes. Olha o nome do cidadão, Pombo. Tô brincando. Nome que recentemente esteve em polêmica durante a partida entre Corinthians e Atlético Paranaense na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil. Na ocasião, o árbitro de vídeo foi bastante contestado pelas decisões tomadas em lances capitais da partida. Um dos pontos que mais chamou a atenção foi a própria declaração de Diego Pombo, que afirmou ter tido o sentimento de que a bola pegou na mão em um lance decisivo, mas ainda assim manteve a interpretação original após a revisão. O árbitro de campo chegou a contestar, dizendo que ele trabalha com imagem e não com sentimento. O jogo foi cercado de polêmicas, como gol anulado do Atlético, lances de não expulsões para o Corinthians. Teve uma jogada do Vitinho, assim, uma solada em cima do jogador do Atlético Paranaense, que é inacreditável
o Diego Pombo, árbitro de vídeo, não ter chamado o árbitro de campo, Davi Lacerda, para sequer olhar no VAR se era jogada para cartão vermelho. O cara que teve o sentimento de que a bola bateu na mão e ficou quase 5 minutos num debate e me mostra outra câmera e me mostra essa, aquela várzea que a gente já sabe que é o VAR brasileiro. E aí, depois de quase 5 minutos, ele não chamou o árbitro de campo para olhar e falou essa célebre frase de eu tenho o sentimento de que bateu na mão. Cara, é inacreditável a falta de competência que cerca a arbitragem brasileira. E aí depois cria-se a teoria da conspiração de que o Palmeiras é ajudado, o Palmeiras é beneficiado. Falácia, tá? Falácia. Se vocês ouvirem essas besteiras por aí, pode saber que é falácia, pode saber que é mentira e que pode haver algo por trás ali para querer levar adiante esse tipo de narrativa torpe e bizarra de querer imputar ao Palmeiras um favorecimento de arbitragem. Aí eles falam aqui sobre a carreira desse árbitro, né? Além de sua trajetória como árbitro, Diego Pombo também ganhou notoriedade fora das 4 linhas em 2012. Ele participou da Fazenda da Record. Olha só, cara, isso eu não sabia. Que coisa patética. Bom, aí aqui fala sobre o Palmeiras e é isso. Esperamos que o árbitro da Fazenda aí, o árbitro do sentimento, não se intrometa, não meta o bedelho no jogo e respeite a autoridade máxima que é o árbitro de campo. E, consequentemente, não prejudique tanto o Palmeiras quanto o Internacional e que o nome da arbitragem passe despercebido e que seja um bom jogo e, claro, que o Palmeiras vença na estreia do Andreas Pereira, que deve começar no banco de reservas, como a gente trouxe aqui, beleza? Então é isso, rapaziada, giro de notícias, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, parça, vocês já sabem, e me ajude aí a bater a marca de 10 mil inscritos aqui no meu canal. Beleza? A gente vai se falando. Não estarei no Allianz Parque amanhã, porque é chá de bebê da minha futura sobrinha, aluna. Então, por um motivo especial e único, estarei com a minha família amanhã, mais de olho no celular, acompanhando o jogo. E claro, depois do jogo do Palmeiras, no domingo, eu trago aqui um comentário sobre a partida, beleza? Então é isso, a gente vai se falando. Um grande abraço, me sigam lá no Instagram, Felipe Futeboteco. E é isso, tamo junto, um grande abraço. E avante palestra. Bora.